Esse é o nosso trabalho final da disciplina de mineração de dados. Quem fez o trabalho sou eu, a Lorena e o Marcos. Esse trabalho é um desafio do Kaggle, que fala sobre a plataforma, sobre o site Avito, que é um site de classificados russo. Só explicando, a gente está gravando não muito bem, porque a gente tentou gravar via YouTube só que o YouTube ele dava um prazo só de 24 horas para habilitar a gravação, e a gente instalou um programa para conseguir printar a tela, mas o programa travou o computador, então a gente está gravando aqui pelo telefone mesmo. Voltando ao trabalho, esse site Avito, ele é um site de classificados russo, e esse desafio é para a construção de um modelo que possa predizer a probabilidade de um determinado anúncio ser bem sucedido. Eles disponibilizam para a gente uma base de treino e de teste que a gente vai utilizar aqui. E explicando um pouquinho o que a gente fez no trabalho, aqui a gente importou os pacotes que vão ser necessários para fazer as análises. Aqui a gente importa as bases, tem a base de treino, a base de teste. Aqui tem a base de períodos, tanto de treino quanto de teste. Essa base de períodos, ela informa a data de início e fim do tempo, né, que o anúncio ficou disponível. Essas bases de treino e teste são importantes porque quando a gente constrói um modelo, a gente constrói o modelo com base da base de treino e valida ele na base de teste. Aqui a gente vai só mostrando um pouquinho de como é que são as bases. Aqui a gente mostra quais são as colunas da base de treino. Aqui vocês vão ter acesso a esse notebook, vão conseguir ver com mais detalhes. Aqui a gente explica o que cada coluna é. Esse daqui é a base que contém as datas. Ele vem a data de ativação do anúncio, a data de início e a data de fim que o anúncio ficou disponível. Aí aqui a gente calcula, que ele só vem dizendo a data. Aqui a gente está calculando quantos dias esse anúncio ficou disponível. E aqui a gente joga essa informação para a base de treino e para a base de teste. Essa base de treino e teste, eles vêm com bastante informações em string, muitas informações que a gente não... Se a gente jogar elas direto no modelo, a gente não ia conseguir prever nada. Então, a gente cria algumas outras variáveis, como, por exemplo, aqui a gente está calculando o dia da semana que o anúncio foi disponível. Aqui a gente calcula um mês em que ele foi disponível, porque a gente acredita que talvez o dia da semana ou o mês possa ter alguma influência sobre o sucesso do anúncio. Talvez anúncios perto do mês de dezembro possa ter alguma influência, então a gente calculou esses campos. Aqui a gente contou a quantidade de palavras no título, a quantidade de palavras que tem na descrição, para a gente transformar essa informação do título e da descrição num campo numérico. Aqui a gente concatena essas variáveis parâmetros, porque aqui são parâmetros do anúncio, então a gente concatena num campo só. Aqui a gente cria uma variável dummy para cada um dos parâmetros, que ele vai dizer só se existe ou não o parâmetro. Ele vai marcar como 1 se existe e 0 se não existe. Aqui a gente trabalha o campo de imagem. Como eu falei, eles disponibilizam arquivos de imagem, mas a gente optou por não utilizar, porque precisaria usar ferramentas que a gente ainda não tem domínio. Então, a gente só utilizou a informação do campo imagem que vem nessa tabela, que é como se fosse um código para associar ao arquivo de imagem. E aqui a gente só vai utilizar ele para dizer se existe ou não a imagem. Aqui a gente calcula
tem bastante dados nulos no campo de data, então existe uma métrica para você, um método para você preencher dados nulos, que é você preencher com a mediana dos dados, e é isso que a gente faz aqui, a gente calcula a mediana dos dias e insere, preenche os campos que são nulos com esse dado. Aqui embaixo a gente preenche com 0 o campo que está nulo, né, na variável de preço. Aqui a gente padroniza essa variável preço, como ela pode ter dados muito discrepantes, né, valores muito baixos, porque você pode anunciar qualquer tipo de produto lá. Então você pode ter valores com poucos reais, né, a moeda russa, ou muitas unidades monetárias. Então aqui a gente faz a padronização desse preço. Aqui a gente só está mostrando quais foram as colunas, novamente, só para ver se tudo que a gente criou está tudo ok. Essa parte aqui, ela vai fazer toda o trabalho em cima das variáveis que são strings. Então, aqui ele vai pegar um campo string, uma frase, por exemplo, e vai contar, vai separar as palavras. Aqui tem até um exemplo. Essa frase aqui são 3 palavras. Então, esse método aqui, ele vai separar, vai colocar essa palavra separada dessa e separada dessa. E vai categorizar, vai chamar tudo que é D de 1, por exemplo, tudo que é OLD de 2 e tudo que é FOX de 3. E ele vai repetir isso para todos os campos strings, para a gente conseguir colocar no modelo de alguma forma esse campo string, que é essa categorização dos dados. Então, toda essa parte aqui que eu vou passar é essa parte de categorização dos dados. Aqui a gente só mostra os dados novamente para ver se está tudo ok. Aqui a gente continua... Não, aqui já é a parte do modelo mesmo, a gente já coloca a gente cria esse vetor aqui, que são os dados categóricos. E aqui a gente vai dizer quais são as colunas que a gente quer excluir. A gente não interessa para a gente qual é o ID do item, né? Qual é o ID do usuário, a string, né? O título, o texto da descrição. Como a gente já trabalhou nesses dados, a gente vai retirar eles. Todos os campos que são string, a gente vai retirar da nossa base de dados e vai trabalhar somente com os campos que são numéricos. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está associando a essa variável train x toda a nossa tabela de treino, exceto essas variáveis que a gente quer, exceto essas variáveis que a gente não quer, e a gente está adicionando aqui aquele campo de probabilidade. No teste, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai considerar toda a base de teste, exceto essas colunas que a gente vai pedir para excluir. No campo na base de teste, a gente não tem a probabilidade, porque é isso que a gente quer descobrir. Aí aqui a gente vai associar a esse treino Y a probabilidade e a gente vai aplicar mais aqui embaixo o modelo. Aqui são só alguns ajustes que a gente faz para conseguir aplicar o modelo. Aqui a gente está definindo um modelo, a gente está utilizando o LightGBM, que é um modelo construído pela Microsoft, e ele apresenta bastante sucesso em predição. Você pode utilizar 3 métodos dele. Um deles é o de regressão, que é o mais indicado para quando você está trabalhando com dados numéricos e você quer predizer algum valor numérico, que no caso é a probabilidade. Aqui são campos que a gente vai ajustando. A gente configurou eles de forma que ele pudesse dar o melhor fitting dos dados, né, a melhor predição. Então, toda essa parte aqui é só a configuração do modelo. Aqui a gente joga para dentro do modelo, né, o teste, o campo Y, que são as variáveis independentes.
E aqui você vai predizer o y com base nesses dados x. Então, o que esse modelo vai fazer? Ele vai considerar todas aquelas variáveis que a gente construiu, como quantidade de dias que o anúncio ficou disponível, a quantidade de caracteres que tem no título, a quantidade de palavras, perdão, não é nem caracteres, a quantidade de palavras que tem no título, a quantidade de palavras que tem na descrição, e vai utilizar todas essas variáveis que a gente já mostrou ali em cima para tentar ver quais delas prevêem o y e de que forma prever. Eles fazem isso tudo nesse modelo, e essa parte aqui ele vai rodando. A cada iteração, ele vai mostrando qual é o valor de erro. A gente tem a variável y, que a gente sabe qual é a probabilidade de sucesso. Então, o que essa parte aqui faz? Ele vai pegar a probabilidade de sucesso que existe e vai comparar com a probabilidade que o nosso modelo está dizendo que ocorreria. Então, nessa interação... esse erro aqui, o erro é médio quadrático, que ele vê nessa interação aqui, o nosso erro era de 0,23 e a cada interação o erro vai diminuindo. E aqui no final ele para e diz para a gente qual foi o menor erro que foi encontrado. E aí ele utiliza as variáveis que foram encontradas desse menor erro encontrado para fazer a predição. Aqui a gente plota as variáveis que foram importantes para considerar no modelo. E aqui a gente escreve o arquivo de submissão, porque a gente precisa subir na plataforma do desafio quais são as probabilidades que o nosso modelo preveu. Então, a gente vai subir somente o ID e a probabilidade que o nosso modelo preveu. E na plataforma é que vai dizer o quanto que efetivamente o nosso modelo está errando, que é o que a gente vai mostrar aqui. Quando a gente subiu na plataforma, ele disse que o nosso erro é de 0,2270 e a nossa posição é a posição 953. Então, é isso. A gente conseguiu aplicar o modelo, a gente conseguiu aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu na disciplina para fazer o modelo e ter um erro médio quadrático não tão ruim. A gente ficou numa posição relativamente boa.